Nessa aula de teoria geral dos contratos, estudaremos juntos os pressupostos da responsabilidade contratual. Nosso foco, então, são os pressupostos. Comecemos entendendo o conceito de pressupostos da responsabilidade contratual, mas o conceito de pressupostos. Pressupostos são os elementos necessários para que nós possamos ingressar na seara da responsabilidade contratual. Assim, sem eles, nós não estaríamos falando de responsabilidade contratual, nós não estaríamos diante da responsabilidade contratual. São os seguintes: a existência de um contrato, se não existir um contrato, se não estivermos concretamente diante de um contrato, nós estaríamos falando de responsabilidade extracontratual. A validade do próprio contrato, então, se ele não tem todos os elementos de validade, ele também, a solução diante de eventuais danos, percorrerá pela invalidação, né? Será percorrida o caminho da invalidação, ou seja, de evitar que produza os efeitos jurídicos, então também não é o regime de responsabilidade contratual. E a natureza contratual do dever violado, ou seja, se o dever que foi violado e gerou o dano é efetivamente um dever presente dentro da relação contratual. Tem natureza contratual ou é um dever geral de conduta. Se o contrato for inexistente, se o contrato for inválido, se o dever for um dever geral de conduta, nós não estamos diante da responsabilidade contratual. Por isso que a gente tem que trabalhar com essa ideia destes pressupostos. Sem esses pressupostos, nós não ingressamos na discussão da responsabilidade contratual. Comecemos também pela existência de um contrato. Assim, o primeiro ponto é sabermos se estamos ou não estamos diante de um contrato. A responsabilidade nasce como consequência de um dever jurídico violado. Toda responsabilidade nasce como consequência de um dever jurídico violado. A questão é que é necessário aferir a natureza da norma jurídica violada pelo agente causador do dano. Ou seja, se há norma geral e abstrata de conduta violada, nesse caso nós estaremos diante da responsabilidade aquiliana ou extracontratual, regrada pelo artigo 927 do nosso Código Civil, ou se a norma contratual violada, dispositivo contratual violado ou norma contratual violada. Aí sim nós estamos diante da responsabilidade contratual, regida pelo artigo 389 do nosso Código Civil, leis inadimplemento de obrigações presentes em normas contratuais violadas. Somente haverá norma contratual violada se existir um contrato. É lógico. Se o contrato não existe, não há norma contratual violada. Se esse contrato é inexistente, não há norma contratual. A lesão é ato ilícito, geral, responsabilidade aquiliana, artigo 927. Há três formas de a gente identificar a existência do contrato, três caminhos possíveis apontados pela doutrina para identificar a existência do contrato. Nós vamos percorrer os três, começando pelo primeiro, que é o mais genérico, que é mais adotado, que é o adotado pela maioria da doutrina, que vai debruçar-se para verificar a existência do contrato na identificação de elementos intrínsecos, extrínsecos e categoriais. Elementos intrínsecos são aqueles nucleares, estritamente ligados à declaração da vontade. Ou seja, a vontade projeta-se sobre eles, projeta-se exatamente sobre esses pontos. Está condicionada por esses elementos, ela depende desses elementos, por isso que eles são nuclear da própria declaração da vontade. Começando pelo objeto. O objeto de um contrato sempre é criar, ou adquirir, ou regular, como diz Álvaro Vilaça Azevedo, ou resguardar, como diz Clóvis B. Vilar, ou alterar, ou modificar, ou extinguir o quê? Um conjunto de direitos e deveres de conteúdo patrimonial, ou interesses, como diz Orlando Gomes, ou relações jurídicas de natureza patrimonial, como diz Maria Helena Diniz, ou efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, como diz Paulo Nalim. De uma maneira sintética, podíamos falar assim: criar
modificar ou extinguir, né? Criar está na origem, extinguir está na morte, né? Nascimento e morte, e modificar que está no meio do caminho, né? Criar, modificar ou extinguir efeitos jurídicos, existenciais e patrimoniais, como diz Paulo Nalim, que é a expressão mais ampla de todas, né? Então, a vontade debruça-se sobre um objeto. Então, se não tem este objeto concreto que interessa para o direito, é este objeto que interessa para o direito, portanto, ali que tem que estar, ali está o universo do contrato, para isso que o contrato é criado. Então, se existe um objeto de criar, modificar ou extinguir efeitos jurídicos existenciais ou patrimoniais, nós estamos diante de um elemento já que revela a existência do contrato, mas não precisa, além desse, há outros. A forma é a necessidade de que a vontade se manifeste externamente, seja ela por palavras, seja por comportamentos, seja por solenidades, mas tem que haver uma manifestação externa da vontade. Se não há manifestação externa da vontade, como é que eu sei que existe o contrato? Um contrato não é algo do universo mental das pessoas, ele é um negócio jurídico entre partes. Para que exista esse negócio jurídico, tem que haver uma manifestação da vontade de ambas as partes envolvidas no contrato. Além disso, a circunstância. Há que haver uma circunstância real, não um simulacro, não um teatro. Um casamento efetuado numa peça de teatro não é um contrato de casamento. Assim, por quê? Porque ele é um simulacro, uma representação, não é a realidade. Então, a circunstância da seriedade, da realidade, assim, tem que estar presente. Senão, também nós não estamos falando de um contrato existente. Além disso, é preciso observar os elementos extrínsecos. Impactam na vontade, mas de fora para dentro, né? Impactam de outra forma. Começar pelo agente. O contrato é algo feito entre pessoas, não entre máquinas. Então, o contrato é feito entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ou pessoa física e pessoa física, ou pessoa jurídica e pessoa jurídica. Quer dizer, tem que ter pessoas, as partes contratuais precisam ser identificadas. É preciso situar no tempo no contrato. O contrato sempre acontece num determinado tempo histórico. Ele está situado historicamente. Assim, inclusive, esse tratamento é importante depois. Assim, a falsificação do tempo gera, inclusive, um vício, o vício da simulação, que torna o contrato nulo, mas nesse momento não interessa a questão da validade, mas da existência. Tem um tempo concreto, todo contrato tem um tempo concreto. E também está situado geograficamente, tem um espaço concreto, uma circunscrição territorial onde ele acontece. E, por fim, há elementos categoriais, que tornam aquele contrato como aquele contrato. São aqueles elementos que identificam uma espécie contratual, modifica, né, deixa de ser um contrato amplo, genérico, passa a ser aquele tipo de contrato. Para que exista o contrato, nós precisamos ter todos os elementos intrínsecos e todos os elementos extrínsecos. Então, tem que ter objeto, forma, circunstância, agente, tempo e espaço. Outra forma de explicar a existência do contrato é utilizada por alguns autores, identificando a lógica dos pressupostos básicos ou essenciais é a expressão da Maria Helena Diniz. Há dois pressupostos básicos para que um contrato exista. Primeiro, um pressuposto subjetivo, há que existir uma pluralidade de partes. Ou como diz Maria Helena Diniz, que também fala isso com muita precisão, a alteridade. Assim, a relação de alteridade, uma relação com o outro, assim, sem isso não é contrato. O contrato consigo mesmo não é contrato. A pluralidade de partes é importante. É lógico que a gente não pode só confundir a pluralidade de partes com a pluralidade de contratantes. Parte é cada polo de uma relação negocial. Cada polo. Cada polo pode ser composto de mais de uma pessoa. E serão contratantes, assim, todos aqueles que firmarem um pacto. Mas não necessariamente, eu posso ter uma pluralidade de contratantes e não necessariamente uma pluralidade de partes, porque aí nós não teríamos um contrato, estão todos no mesmo polo. Esse polo não tem como celebrar, tem que ter um outro polo, outro conjunto de interesses.
Então, quando eu tenho dois polos de interesses diversificados, eu posso até distribuir, ter pluralidades entre os polos, mas aqui o que interessa é ter pluralidade de partes, então a alteridade. E o pressuposto básico objetivo é que haja um interesse digno de proteção pelo direito, ou como diz Mariana Diniz, que haja a composição de interesses. Como eu tenho dois polos, cada um com um núcleo de interesses diferentes, haja uma composição, é aí que nasce o pacto consenso. Uma outra forma de identificar a existência. E assim, a mais ampla, aquela primeira que vimos, todos os elementos extrínsecos, intrínsecos e categoriais. Essa é por dois chamados de pressupostos objetivo e subjetivo. E uma terceira forma. A terceira forma foi pensada pela doutrina portuguesa, é um pouco diferente, isso que é interessante apontar, né? A doutrina portuguesa, ela segue muito essa ideia de que há elementos, os elementos podem ser classificados em essenciais, e são esses, o consentimento, o objeto e a causa. E aqui, assim, essa explicação doutrinária portuguesa me parece relevante, por isso que lhes apresento, porque ela revela um ponto importante que as duas classificações anteriores não deram muita atenção, que é a questão da causa do negócio. O consentimento foi abrangido pelas explicações anteriores, o objeto também, mas a causa não. Então, o elemento essencial de um contrato é a causa, e os elementos naturais são aqueles aspectos que a lei insere, independente do pacto, pois decorre da natureza do negócio. A lei exige, por exemplo, a gratuidade é a regra geral do mandato, do mútuo e do depósito. É regra natural ter garantia para a compra e venda, as chamadas garantias legais da compra e venda. Assim, é natural, a lei insere esses elementos independente do pacto. Então, tem elementos que são naturais, não vêm pelo pacto, vêm pela natureza do próprio negócio. E elementos acidentais, que são a condição, o termo, o modo ou encargo, que são complementares, né, à obrigação principal. Eles revestem a obrigação principal de outros condicionamentos, né, de outras circunstâncias, de outras regrinhas, que modificam, às vezes, condições suspensivas, condições resolutivas, termo inicial, termo final, o encargo de fazer isso ou de não fazer aquilo. Então, isso impacta acidentalmente, não a essência. Então, a essência do contrato seria o consentimento, o objeto e a causa. Esses elementos, a gente precisa refletir um pouquinho rápido sobre eles, mas precisa refletir. A ausência de consentimento real gera a invalidade. Consentimento nós estamos falando aí de vício de vontade, embora a composição de interesses seja necessária. Então, exigir o consentimento como elemento essencial, não sei se é de todo correto, mas exigir a composição de interesses, sim, isso é necessário. Porque se não há composição de interesses, não houve pacto, não houve... Então, a ausência de consentimento total, lógico que é causa de inexistência, mas consentimento real, não. Consentimento real pode ser a questão da invalidade. Os elementos naturais dizem respeito aos efeitos e não propriamente à formação. Então, efetivamente, eles não são impactantes para esse momento, para esse estudo agora concreto sobre a existência. Os elementos acidentais, por outro lado, quando inseridos, tornam-se constitutivos e tornam, por isso, essenciais. Eles se transformam em essenciais quando alguns desses elementos acidentais podem ser determinantes do negócio. Então, quando são determinantes do negócio, eles não são meramente acidentais. Eles passam a ser essenciais. O direito exige, para alguns contratos específicos, alguns elementos acidentais e tornam-se, portanto, nesse caso, também essenciais. É o caso do termo para comodato, não existe comodato sem termo, ou mútuo sem termo, depósito sem termo. O termo é um elemento acidental, mas nesses contratos ele é requisito de existência, então ele se torna essencial. Foquemos agora então na validade do contrato. O que é a validade? A validade é uma qualidade
dos elementos de existência exigidos pela lei. Então, aquele conjunto de elementos que eu falo assim, uma vez identificados, eu falo, existe o contrato, agora eu preciso agregar a esses elementos de existência uma nova capa, uma nova camada de julgamento, que é o julgamento da validade. Como diz o Pontes de Miranda, né? Você seguindo um raciocínio lógico e sequencial, faz a avaliação da existência, depois parte para outro degrau, faz a avaliação da validade, e depois em outro degrau da eficácia. É chamada escada pontiana, assim, esse raciocínio lógico, a validade, então se projeta cada um dos elementos existentes. Então vamos seguir aquela classificação, a primeira classificação que nós apontamos, misturada um pouquinho com as outras, para ver os objetos, os elementos de existência, e agora como que eles são julgados pela qualidade de validade. Começando com os elementos intrínsecos, o objeto. O objeto que for ilícito, impossível ou indeterminável, o nosso direito diz que eles terão a consequência da nulidade, artigo 166, inciso 2º. Se o objeto é de algo que a lei proíbe, também terá a consequência da nulidade, artigo 166, inciso 7º. Se uma condição do contrato for ilícita ou impossível, mas for determinante do contrato, não uma condição lá no cantinho do contrato, alguma coisa irrelevante sobre uma obrigação acessória, mas ela está bem ali no núcleo, no eixo estruturante do próprio interesse do negócio, ela é determinante para o negócio. Se essa condição for ilícita ou impossível, ela contamina todo o negócio, também o negócio terá nulidade, o artigo 137 do Código Civil. Vejam, o objeto tem que revestir-se da licitude, da possibilidade, da determinabilidade, não ser proibido. Então, ele tem que revestir-se dessas qualidades. Se ele não se reveste dessas qualidades, ele traz um vício de validade. E todos os vícios dos objetos são vícios de nulidade, a invalidade pela nulidade. A forma pode ser livre do contrato, mas quando é prescrita, tem que ser seguido. Forma prescrita, usualmente indicada, por exemplo, forma escrita para contrato de fiança. Assim, se eu não fizer escrito, não é válido o contrato de fiança se não for por escrito. Se não atende à prescrição de uma forma exatamente estabelecida, então é o vício de nulidade, estará presente o vício da nulidade, artigo 166, inciso 4º. Ou então não sigo a solenidade exigida para determinados atos contratuais. E também atinge-se a nulidade, artigo 166, inciso 5º. A circunstância, além dela ser real, como já dizíamos, para ser existente, né, a circunstância é real e não um teatro, não pode atingir os vícios sociais, ela não pode configurar os vícios sociais do contrato. O vício social revelado na declaração, que já estudamos, que é a questão, na aula vícios da declaração, estudamos, né? Simulação absoluta e simulação relativa. A simulação absoluta, que é pura simulação, nem existe negócio por trás. A simulação relativa, que é a simulação para mascarar um negócio em vez do outro. Ambos trazem o vício da nulidade, artigo 167. Ou então a fraude contra credores. Eu faço um negócio para fugir dos meus credores, né? Assim, vou vender meus patrimônios, vou me desfazer do meu patrimônio, mas no fundo eu estou fazendo toda uma série de atos para diminuir o meu patrimônio e fugir dos meus credores, que já têm créditos pré-constituídos antes dos próprios negócios. Vício de anulabilidade, artigo 171, inciso 1º. Os elementos extrínsecos, com relação ao agente, o agente, a parte do contrato, a parte contratual, precisa ter capacidade ou absoluta ou relativa, e aí, quando tem relativa, assistido, né? Porque se for incapaz absolutamente, a parte contratual, e não estiver ali representado por um tutor, ou por um curador, um tutor ou um curador, né? Um tutor para menor, um curador para o absolutamente incapaz, se eu não tiver capacidade absoluta, eu tenho um vício de nulidade, artigo 166, primeiro. Ou então, se eu estiver com alguém que é relativamente capaz, né, aquela pessoa que tem deficiência, que não está assistida, não está sendo acompanhada com os vários instrumentos de assistência que o nosso direito admite, né, se não está acompanhado quem tem absoluta a relativa capacidade, nós temos um vício de anulabilidade, artigo 171, inciso 1º.
Ou então nós podemos nos deparar com vícios na representação, né? Vícios na representação relacionados àquela ideia do artigo 117 de contrato consigo mesmo, né? O representante o representante ao mesmo celebra consigo mesmo, né? Como ele ocupa as duas partes do contrato, ou ele tem conflito de interesses, né? Entre os interesses próprios e os interesses do representado. Então, tem o artigo 117 e 119, o nosso código dá um vício de anulabilidade para esses vícios na representação da parte do contrato. Com relação ao tempo, nós temos um dispositivo expresso dizendo que o antepor, né, antidatar ou pós-datar um contrato é um vício de simulação e tem um vício de nulidade com relação a isso. Com relação ao espaço, a gente deixa com os 3 pontinhos em aberto. Por quê? Porque o espaço vai determinar qual é a lei de regência. E a lei de regência pode trazer novos elementos de validade ou invalidade de uma relação jurídica, dependendo da lei de regência. A lei de regência de um determinado país, ou de outro país, ou de um estado ou de outro estado, pode acontecer, assim, de regras específicas, estabelecerem regras, condições de validade específicas também. Já fica em aberto a questão do vícios de validade com relação ao espaço. Com relação ao pressuposto objetivo também, nós podemos identificar, né, o problema da composição de interesses, né, o consentimento. Nós temos também a possibilidade de ter vício tanto no pressuposto objetivo, assim, correlacionados ao consentimento propriamente dito, que é um conjunto, né, de vícios de vontade, que estudamos no outra aula, né, sobre o vício da vontade, né, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, todos que geram a anulabilidade. E com relação também ao elemento essencial, como dizem os portugueses, né, o elemento essencial da causa, também é importante para o nosso ordenamento jurídico. Por quê? Motivo não interessa, mas um motivo que foi expresso e declarado e constou num contrato vira causa do contrato. E nós temos uma hipótese de nulidade em razão do motivo comum e determinante, assim, do artigo 166, inciso 3º. Então, aí nós temos, então, vejam nesse quadro completo, né, nós temos de uma maneira bastante sintética, né, mas que é também didático enxergar assim, né, todos os elementos de existência revestidos da capa da qualidade, né, que a lei exige, adquirem validade plena ou adquirem uma invalidade plena, a nulidade, ou eles podem ser questionados quanto à validade quando nós damos o atributo de anulabilidade. Vamos ao terceiro ponto, né, ao terceiro pressuposto, né, da responsabilidade contratual, é a identificação de se o dever é contratual. Dever lesado, violado, não cumprido, é contratual. Né? A gente precisa estar diante de um contrato existente, de um contrato válido e de um dever contratual desobedecido para que dispare a responsabilidade contratual. Veja, a ilicitude da qual se reclama tem de ter relação intrínseca com a conduta descrita no contrato, em eventual cláusula contratual. Assim, tá lá uma obrigação de fazer isso, uma obrigação de não fazer isso. Assim, tem uma conduta descrita e devida no contrato e esta está sendo rompida, aí nós estamos no universo da responsabilidade contratual. Se o ilícito é a desobediência de um dever geral de conduta, fixado em norma geral e abstrata, e não nos termos do contrato, mas nas cláusulas impostas pela lei para as relações nem nas cláusulas impostas pela lei para as relações contratuais, que é aquilo que chamamos de cláusulas gerais, a responsabilidade será aquiliana ou extracontratual. É importante esse ponto. Assim, se o ilícito, né, a desobediência de uma conduta devida é de uma norma geral e abstrata, nós não estamos no universo da responsabilidade contratual, mas na responsabilidade aquiliana. Tem que estar descrito na cláusula contratual aquela obrigação. Mas pode acontecer de não estar descrito no contrato, mas ser uma cláusula geral, a doutrina das cláusulas gerais, aquelas condutas impostas para todo e qualquer contrato. Exemplo, conduta de boa-fé objetiva, que tem vários deveres
laterais de conduta, dever de informar, dever de cooperar, assim, claro que uma lesão, uma ilicitude, né, uma desobediência ao dever de informar é uma desobediência de um dever contratual. Por quê? Porque trata-se de uma cláusula geral imposta pela lei para todos os contratos. Essa é a ideia da teoria da cláusula geral. A ilicitude, para que nós falemos de responsabilidade contratual, tem de ser o inadimplemento de um dever contratual. Isso que tem que ficar bem claro. A ilicitude tem que ser o inadimplemento de um dever contratual e não o descumprimento de uma lei geral, uma lei abstrata e pronto. O inadimplemento, para mergulhar um pouquinho mais a fundo nessa questão, o inadimplemento, que não cumprir aquele dever contratual, pode ser de 3 espécies. Então vejamos essas 3 espécies de inadimplemento. O inadimplemento pode estar relacionado ao objeto principal do contrato, os deveres principais. Não pode fazer algo que foi acordado fazer. Não pode fazer algo que o consenso foi o de não fazer. Quer dizer, não posso ter conduta inversa. O inadimplir é não fazer algo que eu tinha que fazer, ou fazer algo que eu não tinha que fazer. Então, adota o contraditório. Esse é o inadimplemento da obrigação principal. O contrato era para fazer um serviço. O contrato era para se abster de algo. Assim, fiz o contrário, eu descumpri o dever principal, que é o núcleo central do contrato. Mas também existe inadimplemento associado ao objeto principal do contrato, chamados deveres acessórios. Precisa ser só os deveres principais para que a gente dispare a ideia de dano e responsabilidade contratual. Responsabilidade contratual também nasce por descumprimento dos deveres acessórios. Aquelas condutas que não são traduções do objeto principal do contrato, mas que são acordadas por serem necessárias ao desempenho e à constatação das obrigações centrais. Então, todas aquelas obrigações acessórias presentes em um determinado contrato, elas podem impactar, podem gerar inadimplemento também, e às vezes inadimplementos sérios. Imagine para um fornecedor, por exemplo, que tem a obrigação acessória de transporte. Mas o transporte, até que ponto ele é acessório ou ele é tão conexo à obrigação principal? Então, a lesão de deveres acessórios também é inadimplemento. Tem que só para a gente ganhar um apurar. Eu tenho que estar diante de um dever contratual para estarmos com responsabilidade contratual? Sim. Só que esse dever contratual pode ser lesado por um inadimplemento de dever principal ou por um inadimplemento de dever acessório. Além disso, é possível que o inadimplemento se transforme com essa expressãozinha que é mais usual na doutrina, ele pode ser caracterizado pela violação positiva do contrato. Não usamos muito a expressão inadimplemento, mas descumprimento ou violação positiva do contrato. Do que nós estamos falando? Dos descumprimentos das imposições legais de conduta dirigidas às partes de uma relação contratual. Imposições legais de conduta para os contratos. Para todos os contratos ou para contratos em espécie, que tem também imposições legais para alguns contratos em espécie. Então, imposições legais, o que a maioria chama também de deveres anexos, laterais ou paralelos. Eles não são nem deveres principais, nem deveres acessórios, são anexos, laterais, paralelos, impostos pela lei, mas e presentes. Exemplos concretos disso é o comportamento leal, a boa-fé objetiva, exigido pelo artigo 422 do Código Civil, que implica no dever de cuidar da outra parte, de respeitar a outra parte, de dar plena informação de tudo que está acontecendo para a outra parte, de colaborar com a outra parte, de agir conforme a confiança depositada, agir com honestidade e probidade, agir com razoabilidade, respeitar a equidade e a boa razão. Ou seja, todo esse leque, né, esse leque de possibilidades são deveres anexos, laterais, paralelos, impostos pela lei, em função da própria boa-fé objetiva. Então, há deveres e imposições legais que, desrespeitados, não são desobediências a deveres gerais de conduta, são a deveres contratuais impostos pela lei.
Essa diferença é muito importante para ficar bem marcado, que aqui também estamos no universo do dever contratual. Porque assim a gente vai moldando aquelas condições. Veja, para que exista responsabilidade contratual, a gente nem está discutindo o que será a responsabilidade contratual. É só para que estejamos no universo correto de discussão. Vamos discutir responsabilidade contratual quando tivermos ultrapassado os pressupostos. Depois, como será a responsabilidade, isso é o objeto de outra aula nossa, que será sobre os requisitos de responsabilidade contratual. No universo dos pressupostos, é como se fosse assim, a etapa, o primeiro filtro, primeira fase. Depois a gente vai para a segunda fase da FUVEST, quer dizer, a primeira fase, tem que passar nos pressupostos. Se não passar nos pressupostos, nem vamos para a segunda. Mas para que exista responsabilidade contratual, então eu tenho um contrato existente, um contrato válido e ficar demonstrado que se violou um dever contratual. Aí sim nós estamos, então, no universo da responsabilidade contratual. Observar também importante um ponto. Se o dever contratual, e último, na verdade, um ponto que eu queria observar nessa aula, é que nós devemos observar se o dever contratual ainda existe. Porque por mais que eu demonstre que o dever contratual foi descumprido, né, mesmo que seja a violação positiva, quer dizer, tem que observar se ele não foi atingido pela suppressio, que é uma decorrência lógica importante, é um instituto derivado da própria boa-fé objetiva, que é a ideia da supressão por renúncia tácita de um direito, de uma posição jurídica, pelo não exercício com o passar do tempo. Imagina que eu recebo há 5 anos o pagamento em atraso todo mês, que uma parte contratual tem que me dar, e eu recebo todo mês, ele tinha que pagar dia 5, ele me paga um mês dia 15, outro mês dia 20, outro mês dia... Assim, cada mês numa data diferente, e todo mês tudo bem, deixa a multa para lá, deixa a multa para lá. Olha, passado um tempo, pela minha conduta repetida de renúncia tácita, esse direito desaparece. Eu não posso depois alegar a violação ao dever estatal de algo que já desapareceu pela conduta seguida, projetada no tempo, e que assim, eu não poderia de um momento para outro ser incoerente comigo mesmo. Dispensei, depois de anos a fio, vou querer reivindicar aquele dever. Aquele dever deixou de existir. Então, é o Instituto da Supressio. Só observar isso, porque a existência do contrato tem que ser existente. O contrato tem que ser válido e tem que ter um dever contratual sendo violado. Se o dever contratual já não existe mais, porque houve um Instituto de Supressio, logicamente não haverá responsabilidade contratual.